Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João, capítulo 2, e versículo 10, que diz assim: E disse, todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido muito, então inferior, mas tu reservastes o bom vinho até agora. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa palavra aqui vai nos falar das bodas de Caná, que foi ali onde Jesus operou o primeiro, aleluia, Jesus, milagre dele nesse lugar. E então a palavra vai dizer ali, irmãos, que os discípulos, através desse milagre que ele operou ali, eles começaram então a crer em Jesus, que ele operava grandes sinais, né? Esse foi um grande sinal, aleluia, Jesus. Então, irmãos, o que a gente vê também é que o primeiro sinal que Jesus fez ali, ele vem honrando esse noivo, porque pessoas que estavam ali disseram assim: olha, a gente sabe que numa festa é servido primeiro o vinho bom. E daí, quando tá quase acabando ali, né, servido um mais inferior, assim, né, o que não é tão bom. Mas você guardou o bom até agora. Então, nós vemos, irmãos, que Jesus, por algum motivo, a palavra não vai falar desse noivo, mas a gente vê Jesus honrando esse noivo. Ele honrando esse noivo, porque ali ninguém sabia que foi Jesus que fez. Quem sabia ali eram os serviçais que tinham levado a água, que sabia que era água, porque foram eles que pegaram uma água, e os discípulos. Mas nem os serviçais e nem os discípulos ali foram lá falar com esse homem. Então esse homem foi lá elogiar o noivo, e nós vemos aqui Deus honrando esse noivo. E assim, irmãos, a gente vê as maravilhas do Senhor. Aleluia, Jesus. Assim como nós somos a noiva de Cristo, aleluia, Jesus, o Senhor, ele nos traz uma palavra hoje, aleluia, Jesus, que se você continuar firme no teu ministério, ali a palavra vai dizer que Jesus está iniciando ali, né, os prodígios, os sinais, os milagres, mas é o Senhor nos mostrando aqui nessa palavra, aleluia, Jesus, que se você ficar firme, fazer a tua obra, a obra que o Senhor colocou na tua mão, tu será honrado. Assim como esse noivo, ele foi honrado. Todo aquele que ficar firme na obra do Senhor será honrado. Aleluia, Jesus. Por mais que de repente pessoas se levantem contra a tua vida, o Senhor, ele vai te honrar. E ele vai envergonhar os teus inimigos, aleluia, Jesus. E os teus inimigos verão que o Senhor é na tua vida, pelos sinais, pelas bênçãos que o Senhor está colocando nas suas mãos. Então aqui a gente vê muitos sinais aqui nessa festa de bodas. O quanto ele honrou o noivo, e não só o noivo quanto a noiva também, né? Porque eles estavam se casando. Então aqui nós vemos uma honra. Então o Senhor hoje ele entrega uma honra para mim e para você. Aquele que está começando o ministério assim como ele, e aquele que está firmado, fazendo a obra, fazendo a vontade dele. Irmãos, Deus tem recompensa para todos aqueles que fazem a obra com muito amor e carinho. Ele vai recompensar, e os de fora vão ver e vão dizer: nossa, quem diria? Aquela dali, errou tanto. Nossa, aquela dali a gente não dava nada. Nossa, aquele dali
a gente achou que ele ia se desviar. E olha Deus te honrando, olha só, irmãos. Então o Senhor, ele entrega uma honra hoje para mim e para você. Mas a gente tem que ficar firme, irmãos, nessa obra que o Senhor nos dá. Porque com os nossos inimigos, aqueles que se levantar, que muitas vezes são os que dizem que são nossos irmãos, ele vai ter um particular, irmão. Então você não precisa se preocupar, irmã. Pode deixar que o Senhor vai ter um particular. E esse irmão aí, ó, ele vai chorar às escondidas lá. E se Deus querer, ele vai lá e vai te pedir perdão pessoalmente. Então fica na bênção e recebe a honra do Senhor nesse dia de hoje. Mas fica firme. Porque para receber a honra, você tem que continuar fazendo a obra que Deus vai te honrar. E os teus inimigos serão confundidos e envergonhados. Aleluia, Jesus. Então entrega essa palavra em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.